como descobrir a minha verdadeira identidade. Vamos lá, vamos para o quadro aqui. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Uma coisa importante que você precisa aprender, e você não pode abrir mão disso, é isso aqui, ó. Você é um ser triuno. Você é um ser triuno. O que é isso? Você é formado em 3 esferas. Quais são essas esferas? Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Você precisa aprender isso aqui. E não é sobre acreditar ou não. É sobre um fato. Você é um espírito que possui uma alma e que habita num corpo. E por que você precisa aprender sobre isso? Pelo simples fato de que essas 3 esferas carregam dimensões da sua identidade. Dentro dessas 3 esferas existem fragmentos, essa é a palavra correta, para a sua identidade. Por exemplo, no seu corpo você tem a sua identidade biológica. A cor dos seus olhos, a cor da sua pele, o seu tipo biológico, a sua estrutura corporal, o seu cabelo. Tudo isso faz parte da sua identidade, é a sua identidade biológica. Só que não é tudo. É uma parte, é um fragmento da sua identidade, mas não é tudo. Quando as pessoas falam identidade, falam para você, você é um ser único, você tem uma digital única, você tem uns olhos únicos e não sei o que lá. Ok, isso faz parte, é um fragmento da minha identidade, mas não é tudo. Por quê? Porque além da minha identidade biológica, existe o fragmento na minha alma da minha identidade temperamental. Você já me ouviu falando sobre isso? Tem vídeo aqui no canal sobre isso. E você já ouviu um monte de gente falando sobre temperamentos. Os 4 tipos de temperamento: colérico, melancólico, sanguíneo, fleumático. Existem de fato esse tipo de temperamento, de comportamento. Nós vamos falar uma aula só sobre isso. Só que isso não define a minha identidade, é só um fragmento. Então, eu ser explosivo, eu ser criativo, eu ser comunicativo, eu ser introvertido, extrovertido, tudo isso faz parte, é um fragmento da minha identidade, mas não é tudo. Existem pessoas que aprenderam sobre isso, sobre comportamento, sobre temperamento, e aí eles fazem disso a sua identidade. Não, eu estou falando desse jeito porque é o meu temperamento. Preste atenção, temperamento é moldável. O seu temperamento não é toda a sua identidade, é um fragmento. Então, você ser explosivo, você ser introvertido, você ser extrovertido, você ser comunicativo, você gostar de estar em público ou não é tudo. Então, não se esconda nisso. Não se esconda na sua timidez. Na verdade, ninguém é tímido, tá? Existem introvertidos. Mas timidez não faz parte da sua identidade. Isso é um bloqueio. Não existem pessoas tímidas. Pessoas tímidas são pessoas bloqueadas na sua autoimagem. Mas vamos lá. Introvertido. Ok, eu sou introvertido, eu não gosto de estar em público, eu não gosto de me expor, beleza, mas essa não é toda a minha identidade. Eu não posso pegar o temperamento, por exemplo, colérico, que é mais explosivo, que é mais dominante, e usar isso como desculpa para a minha arrogância. Usar isso como desculpa para a minha falta de educação. Por quê? Porque temperamento, comportamento, é moldável, é ajustável. Você está pegando o que eu estou te falando aqui ou não? Então, existe sim uma identidade emocional que fala dos seus temperamentos, que fala do seu comportamento, da forma de você se comportar, agir, reagir, beleza, existe sim.
Mas essa não é toda a sua identidade. É um fragmento. E por que eu estou te ensinando isso? Porque as pessoas acham que temperamento define identidade. E não é. Isso é só uma parte. Você pode ser uma pessoa introvertida e mesmo assim impactar a vida de muitas pessoas. Porque você ser introvertido não pode afetar a sua identidade. Você pode ser uma pessoa comunicativa e mesmo assim ser criativa. Mesmo assim impactar a vida de muitas pessoas. Mesmo assim ser um grande empresário. Mesmo assim ser um grande chefe de família. Comportamento, temperamento não define toda a minha identidade. Uma outra coisa aqui. A sua identidade espiritual. E essa aqui é a principal. Identidade biológica é importante. Identidade emocional é importante. Mas identidade espiritual é a principal. É a fundamental. As pessoas falam sobre identidade biológica, elas falam sobre aparência, elas falam sobre temperamentos, falam sobre comportamento, sobre sentimento, só que sobre o principal elas não falam. E não tem como eu falar sobre identidade se eu não falar de completo. Não tem como eu falar, por exemplo, de liberdade emocional se eu não falar sobre identidade espiritual. Você está entendendo? Cara, é profundo demais. Se você caminhar aqui, se você continuar comigo aqui, você vai aprender muita coisa. O que eu já te ensinei hoje? A identidade biológica é importante, mas não é tudo. Então, por exemplo, se você se acha feio, dane-se, amigo. Dane-se, isso não é tudo. Se você se acha fraco, gordo, magro, forte, dane-se, isso não é tudo. Isso faz parte da sua identidade, mas não é toda a sua identidade. Se você tem bloqueios, se você tem traumas, dane-se, você pode resolver isso. Isso não é tudo. Se o seu temperamento é colérico, é melancólico, é sanguíneo, se é explosivo, se é introvertido, não interessa, isso não é tudo. Tudo isso pode ser ajustado, tudo isso pode ser transformado, desde que você entenda a sua identidade espiritual, que é a principal identidade.